são coisas assim muito boas que ajudam o nosso caminho de autoconhecimento, de autocura, e aí melhora os nossos relacionamentos. E o que Gregor vai estar fazendo aqui vai ser falar dos 9 tipos de Enneagrama para vocês, de uma forma bem rápida e pincelada. Se você já sabe o seu eneatipo, legal, foca no seu. Se você ainda não sabe qual é o seu tipo, escuta todos e depois faz o exercício, né, de saber aquilo que mais te chamou. E é normal que você olhe e fale assim, ah, eu me identifiquei com 2, me identifiquei com 7, com 9, com 5. Tudo bem, porque todos nós temos de tudo, mas sempre com uma análise mais profunda você vai detectar aquilo que é o dominante, aquilo que mais aparece no seu dia a dia. Então, além da sua principal tendência, se você ainda não sabe o seu eneatipo, de também estar aberto a ver, né, pessoas próximas, pessoas que ficam aí dos seus relacionamentos íntimos, né, da sua família, dos seus amigos também. Você está com esse olhar de quem que você pode identificar nessa nossa jornada em relação aos eneatipos. Então, o eneagrama é uma ferramenta ancestral que foi ganhando aí através da psicologia moderna, através de estudos aí de caráter, né, do nosso traço de personalidade, foi ganhando esse corpo de conhecimento. E hoje é um estudo muito profundo, mas que ele parte de uma premissa muito simples. Então, Enea vem de 9, né, do grego, e grama é o gráfico, né, o desenho, né, o grama de Instagram, que caracteriza essa geometria sagrada, do qual nós, como essência, vamos atraídos por uma característica de um arquétipo de personalidade, que vai nos traçar uma jornada, um caminho de aprendizado durante toda essa vida. Então, como uma espiral, a gente vai passando por aquelas mesmas tendências. Sabe aquela tendência que você fala, nossa, mas não é possível, né? Parece que eu já melhorei tanto, mas eu sigo revisitando aquela mesma lição, porque são lições para toda a vida, e elas vão, mais do que estarem presos num ciclo, né? A gente começa a ver que elas vão aprimorando, evoluindo e se aperfeiçoando como um movimento de espiral. A cada nível de consciência, você consegue olhar aquilo um pouco melhor. Mas quando a gente está naquela ali justamente na curva, pode ser que isso traga, né, uma sensação de não estar, né, se desenvolvendo, mas nós estamos o tempo todo evoluindo. E para isso, começando aqui esse nosso caminhar de cada um dos eneatipos, o tipo 1, começando pelo tipo 1, é aquele tipo nos relacionamentos que se caracteriza por o ser correto, né? Chamado de perfeccionista. Então, ele vai ficar muitas vezes olhando tudo aquilo que pode ser melhorado, né? E o desafio disso é justamente um senso de certo ou errado, às vezes um pouco muito dualístico, né? Olhar muito preto ou branco, né? E não olhar que existem muitos outros nuances entre esse certo e esse errado, né? E que existe o seu certo, existe o certo do outro, né? E que existem várias formas. Então, o caminho de crescimento para o tipo 1, que olha as coisas assim, e ele tem um lado, um aspecto muito positivo, né, de integridade, né, características inatas da sua essência, que tem qualidades valiosíssimas, mas o desafio dele é justamente ele se abrir mais, ser mais flexível, se abrir mais para a espontaneidade no relacionamento e sem se prender tanto a uma idealização, no qual a gente deixa de aproveitar as pequenas conquistas, as experiências na fluidez do dia a dia, né? Então, esse é o tipo 1 e como ele se relaciona, né? No tipo 2, a gente já entra no aspecto, se o tipo 1 está mais conectado a essa parte mais instintiva, o tipo 2 ele está mais conectado, né? A gente entra aí nos tipos ligados ao nosso coração, que é justamente essa parte do mais emocional. E todos os tipos do coração, né, começando pelo tipo 2, eles se relacionam, o senso de valor dele está muito ligado à percepção do outro. Então, o tipo 2 é aquele que se doa demais. O tipo 2 é aquele que consegue olhar o tempo todo, prestar atenção no que o outro precisa. Mas, muitas vezes, né, então ele tem um coração muito bom, é aquela pessoa agradável, atenciosa, mas isso em excesso pode ser que às vezes ela fique um pouquinho sobrecarregando o outro, do tipo, nossa, né, toma aqui isso, toma aqui aquilo, antes que você, às vezes, realmente precise, né, mas ela pode achar, o tipo 2, que você precisa daquilo. E o grande desafio é justamente vencer esse orgulho de que, olha, eu tenho para doar para o outro, mas e o meu receber, né? Quando a gente está falando lá no início, o equilíbrio do doar e do receber, o meu receber, o eu saber pedir ajuda para o outro, né?
De não chegar num extremo do tipo, agora eu estou com uma depressão, eu estou ali já com uma necessidade absurda, mas antes de chegar naquilo, levantar a mão e olha, por favor, será que você pode me ajudar com isso? Isso para o tipo 2 tem um poder de cura grandioso, porque ele está vencendo justamente o seu próprio orgulho, né? De achar que ele é só alguém que doa, mas não, eu também preciso de você. E você pode me ajudar com isso, ser sincero com a sua própria necessidade. Esse é o desafio de aprendizado do tipo 2 nos relacionamentos. Aí a gente vai para o tipo 3. O tipo 3 também está ligado ao coração, né? Mas ele tem um aspecto muito competitivo, ele tem um aspecto muito focado na performance. Então, às vezes, ele vai um pouco para a aparência, né? Do tipo, nossa, vamos jantar lá no restaurante, né, 3 estrelas do Michelin, vai ser aquela noite incrível, 5, né? Porque tem que ser o melhor dos melhores. E aí, às vezes, pode se ir nesse excesso, né, que leva ele a trazer muitos resultados, mas muitas vezes ele acaba indo até não só ganhar a medalha, ganhar, né, o reconhecimento, mas às vezes até o parceiro ou a parceira acaba sendo um troféu, né, para mostrar que ele é bem-sucedido, né, naquilo que ele escolheu fazer. Isso pessoalmente, profissionalmente, e no seu relacionamento, às vezes, de ter aquela coisa de, olha, a pessoa é um troféu, né? E o desafio dele é não só o que os outros acham que é o melhor, o reconhecido, mas sim o que ele autenticamente acha que é o melhor para si. Então, pode ser que agora essa é a percepção, né, do que é beleza padrão, o que é um relacionamento, né, invejado, né, pelo outro, e não de ele entender que aquilo para ele é o melhor, porque ele sente isso. Então, essa capacidade de olhar para dentro e transcender as aparências, e sim o que ele está experienciando. Então, esse caminho, né, de uma forma mais autêntica, né, de uma forma mais humilde, né, de ele reconhecer o que ele precisa e não o que os outros acham que é melhor para si nesses relacionamentos, né? Esse é o caminho de aprendizado do tipo 3. O tipo 4, ele é conhecido como o artista, né? Também está ligado ao coração e ele faz grandes mergulhos, né, na alma humana. Então, geralmente ele traz aí desses grandes mergulhos, grandes criações, né? Então, geralmente pessoas que traduzem isso, expressam isso de uma forma bastante artística, bastante profunda, bastante reflexiva. Mas o desafio dele é justamente não acreditar que, principalmente nas oscilações mais intensas da emoção, que emoções não são fatos, que ele pode sentir, que ele pode entender o que as emoções estão tentando dizer para ele, mas não ele refleti-las como fato. E para que ele possa, dessa forma, se estruturar mais para fazer aquilo que é necessário, independente, né? Eu não aguento, nossa, está muito ruim, mas eu preciso fazer aquilo dentro daquele relacionamento. Eu preciso lavar a roupa mesmo que eu esteja no chão aquele dia. Lavar a roupa é necessário, né? Estou dando um exemplo simplório, mas nos relacionamentos é saber que a gente combinou, né, de ter aquela comemoração, eu não estou no humor, eu não estou no dia, mas isso é importante, porque a gente acordou isso, eu vou fazer isso acontecer. Então, ter esse comprometimento, essa estrutura, e não se deixar abalar tanto pelas ondas de oscilação emocional. Esse é o caminho de aprendizado do tipo 4. A gente vai para o tipo 5, e aí a gente já está aqui na metade, né, do nosso que o Enneagrama é esse símbolo, né, dentro de um círculo que representa essa unidade, lembrando que existe um olhar com igualdade, cada um desses traços, né? E é claro, dependendo do seu tipo, você vai preferir um ou outro tipo, vai achar o outro inferior ou o outro superior. Isso é natural, porque a gente está olhando diferentes pontos de vista, mas eles estão todos dentro do círculo que nos lembram dessa nossa unidade. E a gente entra aqui no tipo 5, que é o primeiro tipo ligado ao aspecto aqui da mente. Então, tipos muito associados a se relacionar com o mundo deste lugar aqui da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, às vezes até de uma forma excessiva, se desconectando desse nosso corpo físico, dessa nossa materialidade, né? E o tipo 5, ele é aquele que ele tem uma forma de entender o mundo, muitas vezes se distanciando dele, estudando, né? Aí ele vai fazer a formação, a graduação, depois ele vai fazer a pós-graduação, aí ele quer estudar um pouquinho mais, vai fazer o mestrado, aí ele quer estudar um pouquinho mais, vai fazer o doutorado, depois pós-doutorado, 15 anos depois ele ainda está estudando para começar a fazer algo a respeito. Então,
O convite do tipo 5, mais do que ler livros sobre relacionamento, falar, participar de workshops sobre relacionamento, é ir de cabeça e se relacionar. E vamos ver o que vai acontecer, né? Praticar mais e se permitir errar mais, né? Não ter que ter todas as respostas do mundo possíveis, as melhores práticas, segundo as normas XPTO, e sim vivenciar aquilo e se permitir errar como humano, experienciar e se engajar mais, interagir mais, né? Mas essa qualidade de se observar é inspiração para muitos outros tipos. A gente vai, então, para o outro tipo que é ligado a essa parte mental, que é o tipo 6. O tipo 6 ele é conhecido como desconfiado, né? Ele é desconhecido como, às vezes, até um pouco medroso, porque a mente fica lá pensando tudo que poderia dar errado. E ele já fica se planejando, se antecipando. Então, o convite, né, do tipo 6, ele transcender essa desconfiança, de saber que ele pode confiar naquela pessoa, né, escutar algo além da sua mente, né, porque a mente pode estar pensando nas 1 milhão de possibilidades daquilo dar errado, confiar naquele saber interno de que aquilo pode dar certo, né, que o mundo não vive só de estatísticas, né, que você pode confiar naquilo que você está sentindo de uma forma mais profunda. E o tipo 6, quando ele consegue transcender essa desconfiança inicial, ele tem uma lealdade, ele tem assim um laço, um elo muito poderoso, muito fortificado, né? Então, esse é o convite aprendizado do tipo 6. Quando a gente vê, então, para o tipo 7, né? O tipo 7, ele também ligado à mente, é aquele que está muito conectado com as experiências futuras. Ele está o tempo todo se antecipando. É um tipo divertido, é um tipo que vai em festa, que vai... O desafio dele é viver o presente momento, que ele está sempre imaginando um momento futuro em que as coisas vão poder ser melhores do que elas são hoje. Então, tem um lado positivo, que é olhar o aspecto positivo das coisas, mas tem um lado que é o seu desafio de estar no momento presente, seja a luz ou seja a sombra, sejam os desafios daquela relação, e de se aprofundar naquela relação e não ficar pensando nas outras possibilidades de parceiros possíveis, e sim o que aquele parceiro, aquela parceira tem a me oferecer naquele momento. E se eu pretendo construir uma relação juntas, que eu vou ter que olhar também, não só o aspecto positivo do outro, e sim olhar também as dificuldades, olhar as dores, olhar com a luz da nossa consciência, encarar as sombras também daquela pessoa, e também de se reconhecer e trazer as suas próprias sombras, né? De se permitir ser vulnerável, de se permitir saber que não dá sempre para olhar, né? Tudo está ao nosso favor, porém, né? De olhar com compaixão para aquele momento em que existe aquela dificuldade, que existe aquela dor, e estar presente com aquela dor também. Esse é o desafio de aprendizado do tipo 7. Então, aqui a gente termina os tipos mentais e a gente vai novamente para os tipos do corpo. Eu comecei com um, que é o do tipo do corpo, e a gente vai agora para o tipo 9, 8, perdão, que também é do tipo do corpo, né? Conectados ao nosso corpo. Então, a gente tem esses 3 centros, né? Cabeça principal, coração e aqui a região da nossa barriga, né? Que está mais conectado com esse aspecto instintivo primal aí do nosso corpo. E o tipo 8 é aquele que, tipicamente, ele responde com aquela força, com aquela vontade, porque ele sabe o que ele quer, né? Ele é aquela pessoa, um líder nato, que as pessoas o seguem porque ele não sabe o porquê que é aquilo, mas ele tem aquela sabedoria instintiva de que é para cá, é para lá. Então, ele é alguém que traz, né, a sua liderança para um relacionamento, né? Ele sabe ir para cá, ele sabe ir para lá, ele sabe direcionar, ele sabe escolher, né? Então, é alguém que pode ter um aspecto muito excitante de estar partilhando uma vida juntos, porém, existe um caminho de crescimento que é se abrir, né? Abrir o seu coração, né? Sair um pouco do aspecto instintivo do corpo, abrir seu coração para escutar e dar espaço para o outro, para escutar e dar espaço para o outro também colocar a sua ideia, a sua opinião, o que é melhor, como pode melhorar, e ele tem uma certa aversão à vulnerabilidade do outro. Então, abrindo o seu coração, que ele vai conseguir olhar o outro não como fraco quando ele está abrindo o seu coração, para que ele possa abrir o seu próprio coração, para conseguir se conectar de uma forma mais profunda com todo o que nós somos, né? No ser integral que nós somos,
e não apenas o aspecto de potência, né, de empoderamento, de força que o 8 traz naturalmente nas suas tendências, nas suas características. E com isso, a gente fecha ali no centro, né, que é o 9, que ele traz o aspecto, né, deste equilíbrio, dessa harmonia, por isso que ele é o que está ali no centro do círculo do eneagrama, que ele traz naturalmente uma vontade de fazer pazes, né, com o mundo, com situações conflitantes. Então, ele é alguém muito agradável de estar consigo. Ele sempre vai estar também aberto à sua opinião. E se tiver uma terceira pessoa ali, uma quarta, uma quinta, ele vai, de certa forma, buscar conectar, encontrar um meio campo para que todo mundo seja satisfeito. E o desafio de aprendizado do tipo 9 é: e eu nessa história? Né? Por estar tão aberto e o olhar tão atento a como não entrar em conflito, às vezes a opinião dele ele acaba esmagando, ele acaba abafando. Então é um convite de ele trazer e dizer: não, para mim isto é importante, né? Eu preciso disto, e se colocar para que aquela relação seja sustentável, né? Para que aquela relação atenda também ele, né? Para que ele não possa, de certa forma, se desgastar e se esvaziar, e sim para que ele possa também, né, ser satisfeito naquela relação, para que aquilo se renove e que ele possa direcionar essa energia também a satisfazer o próximo, quem está ao seu redor, quem está ao seu lado. Então, a gente fecha aqui essa viagem de como que cada um dos 9 eneatipos se relacionam. E todos nós, independente do seu eneatipo, temos qualidades inerentes que já são nossas, que já pertencem, que são assim do nosso merecimento. E, por outro lado, temos desafios específicos. E o eneagrama, nesse círculo, traz nós todos juntos, olhando essas diferentes perspectivas como igualmente válidas, todas no mesmo nível de importância. E nessa equanimidade, a gente consegue olhar a diferença do outro não como melhor ou pior, apenas um novo ponto de vista. E aí eu consigo me abrir, eu me doar mais, eu receber mais e o outro também. Poder receber essa minha forma de expressar o meu amor e eu também me abrir a entender e aumentar a minha estrutura, a minha capacidade de abarcar e acolher essa linguagem do amor que o outro tem para me dar também. E assim, né, se você gostou, se você já conhece a ferramenta, se você quer estar trabalhando, exercitando todos esses aprendizados do Eneagrama, nós vamos oferecer hoje aqui para vocês um pacote do Eneagrama. E como é que funciona? Você pode pagar mensalmente R$ 99 somente, e toda semana você vai receber uma pílula, uma reflexão sobre o seu Eneagrama. E se você não sabe o seu eneatipo, você pode buscar o Grégor para, pelo menos, ou identificar ou ter uma ideia se é mental, se é corporal ou se é do coração. Que é o centro disso tudo. E aí você vai estar recebendo essas pílulas toda semana, que vai ser ótimo. Qualquer momento você pode adquirir o pacote, como qualquer momento você pode dizer: mês que vem eu não quero, não preciso, tá ótimo.